irmãos, nós vimos no último sermão, que foi no capítulo 2, do verso 6 até o capítulo 3, o verso 6, nós vimos que Israel, ele entrou num processo de canaanização. E vimos que esse processo de canaanização, ele se estabeleceu em Israel cada vez mais e adquirindo a cultura, o modo de ser, o modo de agir, o modo de pensar dos povos de Canaã. E o capítulo 2 mostrou claramente que esse processo de canaanização, ou seja, de se tornar como um cananeu, ele principalmente se estabeleceu no pecado da idolatria. A idolatria, o pecado da idolatria, foi o principal responsável por fazer os israelitas parecer cada vez mais com os cananeus. Eles passaram a adorar os deuses dos cananeus e passaram então a ser como os cananeus. E essa idolatria, nós vimos também que essa idolatria, a ação do pecado da idolatria, ela trouxe algumas consequências, como por exemplo, iludiu Israel. Lá fala que Israel, a nova geração que havia surgido, após a antiga geração que havia servido ao Senhor junto com Josué, a nova geração não conhecia o Senhor. E essa expressão de dizer que não conhecia o Senhor, na verdade, é uma expressão que estava dizendo que aquela nova geração estava tão iludida com os outros deuses, com aquilo que Canaã e os deuses de Canaã estavam oferecendo, estavam tão iludidos que nem estavam mais se importando. É como se de fato eles nem conhecessem mais a Deus, vivessem num mundo sem Deus, passando a viver como os cananeus. E nós vimos também que esse pecado da idolatria, ele veio com uma depravação de tal maneira, ele tornou Israel tão depravado, a ponto de Deus dizer que Israel estava se prostituindo. Realmente a imagem de uma prostituta, em que Israel estava olhando as ofertas dos outros deuses, estava indo às ofertas desses deuses, baseado, claro, no seu prazer, naquilo que queria, nos desejos do seu coração. E a consequência nessa troca da prostituição, é que os outros deuses estavam escravizando os israelitas. E aí é quando vem que o pecado da idolatria, ele escraviza, ele realmente escraviza as pessoas. E nós vimos como que o pecado escravizou Israel. A consequência de toda essa ação do pecado da idolatria na vida de Israel foi uma ação de Deus. Deus, ele não ficou inerte, ele agiu. E Deus, ele disciplinou os israelitas. Ele realmente ele estendeu a sua mão e pesou a sua mão sobre Israel. E aí começa o processo de destacar como é que Deus disciplina o seu povo. E duas coisas ficaram claras. E que Deus ele havia de deixar os povos de Canaã para realmente com eles disciplinar Israel. Ou seja, fazer com que os povos, por meio da guerra, pudessem subjugar os israelitas, e isso seria o peso da mão de Deus sobre o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, quando Deus ele levanta para disciplinar Israel dessa maneira, ele deixa claro que esse processo de disciplina tinha um propósito muito maior, que estava além do que simplesmente punir Israel. O propósito de Deus em disciplinar Israel, durante toda essa história do livro de Juízes, era que Israel, ao estar com seus inimigos ao seu redor, sempre cutucando para a guerra, sempre entrando em Israel, subjugando Israel, é que ao mesmo tempo que eles seriam de fato castigados, eles também seriam testados na sua fé, no seu conhecimento, no seu servir ao Senhor, e também seriam treinados. É realmente Deus treinando o seu povo, não para ser vencido pelos cananeus, ou vencido pelos seus inimigos. Mas essa estratégia da guerra era para que Israel pudesse treinar na guerra e por meio da guerra Israel vencesse os seus inimigos. Ou seja, a conclusão é que Deus
ele, mesmo quando ele veio para punir Israel, e isso aconteceu em vários momentos do livro de Juízes, até o final do livro de Juízes vai acontecer assim, Deus ele está mostrando em todo o livro que ele tem misericórdia do seu povo, que é miserável, que não tem condição de se libertar do pecado, a exemplo da idolatria, que ele é iludido pela idolatria, que ele é escravizado pela idolatria. Então Deus ele castiga o seu povo para poder libertar, na verdade, o seu povo do pecado. E que isso deve ficar claro, que essa é a mensagem de Deus para o mundo. O que fica claro é que Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, para, como o próprio Senhor, o próprio texto de João 3 diz, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus ele quer ser conhecido, ele quer ser revelado, embora ele se revele de várias maneiras, de vários modos, e ele pode ser conhecido de várias maneiras, mas Deus quer que fique a marca dele, de que ele enviou o seu Filho para salvar pecadores que não conseguem se livrar do pecado. Essa foi a mensagem que nós vimos no último domingo. O que nós iremos ver hoje é que, a partir dessa introdução do livro de Juízes, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, eu falei que o capítulo 1 e o capítulo 2, eles realmente resumem bem todo o livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que do capítulo 3 ao último capítulo, só você lê o capítulo 1 e 2, que está tudo lá. O resumo, a mensagem central de todo o livro. E aí, o capítulo 3, ele vai mostrar, e ele vai, na verdade, iniciar um ciclo, um padrão de ciclos que vai acontecer no livro de Juízes. A partir daqui, nós vamos agora seguir um padrão. E que, se nós lermos o livro de Juízes, são 6 ciclos que vão mostrar, basicamente, o mesmo padrão que segue com o pecado de Israel, a punição de Deus e a libertação e a salvação do povo por meio do Senhor, dos juízes, dos libertadores. E assim nós veremos que no capítulo 3, que é o primeiro ciclo desses 6 ciclos, nós veremos a mensagem de Deus, que Deus ele livrou Israel da crueldade do pecado. É assim que nós iremos focar hoje. Deus ele livrou Israel da crueldade, da maldade do pecado. E assim Deus ele manifesta-se como Deus que liberta pecadores da maldade e da crueldade do pecado pelo seu poder. Unicamente pelo seu poder. Somente o poder de Deus pode livrar pecadores da crueldade do pecado. Nós vamos seguir então para o texto. O texto, primeira coisa que nós iremos destacar aqui, é exatamente a crueldade do pecado, porque é assim como o texto nos revela. Veja que o verso 7, ele começa dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor, perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus. No livro de Juízes, os filhos de Israel eles fizeram isso muitas vezes. Nós iremos ver que é uma expressão que aparece várias vezes de que Israel fez o que era mal diante do Senhor. Mas tem uma coisa que no livro de Juízes só aparece uma vez, e é aqui nesse versículo. É que diz, quando diz no verso 7, que eles fizeram o que era mal diante do Senhor, a única vez em que acontece no livro de Juízes é aqui, e dizer que eles se esqueceram do Senhor. De todas as vezes que Israel fez o que era mal diante do Senhor, a única vez no livro que diz que Israel se esqueceu do Senhor é aqui. É exatamente aqui no versículo 7, e dentro desse padrão que nós estamos vendo do verso 7 ao verso 11. E isso, claro, não é à toa. Não pode ser à toa. Isso está aqui com algum propósito. E aí nós podemos começar a investigar sobre o que é que significa dizer que eles se esqueceram do Senhor. Assim como nós vimos que falava no capítulo 2, até o verso 6 do capítulo 3, dizendo que eles não conheciam o Senhor, nós devemos ver o que está no pano de fundo disso. Se esquecer do Senhor aqui não significa que eles não lembravam mais do que era o Senhor. Não era isso. Assim como não conhecer a Deus, no capítulo 2
ao capítulo 3, não significava que eles nem sabiam quem era Deus, não era isso. Na verdade, o pano de fundo é que eles não estavam vivendo uma vida sem considerar a Deus. Era isso que estava dizendo quando disse que eles não conheciam a Deus. Quando fala aqui que eles se esqueceram do Senhor, não significa que eles não lembravam mais. Que eles não tinham na memória quem era Deus. Quem era Deus e seus feitos. Não era isso. O que esse se esquecer do Senhor está querendo dizer é que eles não davam mais importância e valor àquilo que os seus pais tinham dado. Assim como eles passaram a viver uma vida sem nem considerar a Deus, agora a ênfase é além disso. É que eles não só estavam vivendo a vida sem considerar a Deus, é que eles sabiam quem era Deus, eles conheciam na verdade a Deus, e eles tinham deixado de lado propositalmente. Ou seja, quem se esquece é que um dia lembrou. É assim como nós devemos ver. Se eles se esqueceram de Deus, é porque eles tinham Deus na sua mente. Eles sabiam quem era Deus. Mas eles propositalmente, eles passaram a viver uma vida sem dar valor àquilo que eles sabiam e, portanto, eles viveram uma vida se esquecendo de Deus. É assim como nós devemos entender. Ou seja, eles não estavam vivendo uma vida controlados pela vontade de Deus. Eles sabiam quem era Deus, eles conheciam a lei de Deus, eles sabiam que Deus era o Deus dos seus pais. A maior prova disso é que quando eles sentiram a dor, eles clamaram a Deus. Se eles não soubessem mais quem era Deus, eles não iriam clamar. Eles iriam pedir a algum Deus de Canaã que os livrasse da sua agonia, da sua opressão, da sua aflição, mas eles não fizeram isso. Eles rapidamente se lembraram de Deus quando eles estavam sendo oprimidos. Então, se esquecer aqui é uma disposição proposital de não viver conforme os caminhos de Deus, e aí a direção é seguir em caminho dos outros deuses. Ou seja, o caminho é, eles passaram a ser iludidos pelos falsos deuses de Canaã, eles olhavam para aquilo que os deuses estavam oferecendo, é claro que falsamente, oferecendo aos cananeus. Eles quiseram aquilo, foram iludidos por aquilo, então eles deixaram de lado aquilo que eles sabiam de Deus e foram para os outros deuses. Os israelitas, no fundo, sabiam que esse não era o caminho de Deus. O seu coração, eles sabiam com a sua mente que esse não era o caminho de Deus, mas o seu coração queria seguir outras coisas. E aí o texto diz que eles foram atrás de Baal e Astarote. Baal e Astarote eram conhecidos como os deuses da fertilidade e da prosperidade. Duas coisas que facilmente podem fazer os homens se esquecer de Deus. Ou seja, o Deus do sexo, do prazer sexual, e o Deus da prosperidade, daquilo que você pode receber, da riqueza, de como você pode prosperar nesse mundo. Eles viram isso e rapidamente eles foram atrás disso. Ou seja, para que servir a Deus? Nós estamos ganhando o que servindo a Deus? Nós temos aqui os nossos prazeres. Olha o que os cananeus têm. Olha as prostitutas que eles tinham, as prostitutas cultuais. Era assim como eles tinham. As prostitutas, olha a colheita que eles estavam fazendo. Olha o que eles estavam comendo. Será que nós não podemos ter isso? Então vamos deixar o Senhor de lado, vamos nos esquecer dele e vamos atrás desses deuses. É isso que Israel estava fazendo. Ou seja, saber da existência de Deus não estava sensibilizando o povo de Deus quanto a andar em seus caminhos. Continuavam fazendo o que era mal diante do Senhor. É assim a expressão literalmente. Israel, ele continuava fazendo o que era mal diante do Senhor. E qual foi a resposta de Deus? O que é que apareceu aqui como resposta para eles? A resposta aqui aparece como consequência do seu próprio pecado. Veja que o texto diz que eles serviram
A palavra para servir aqui é a palavra para adorar. É a mesma palavra para adorar. Ou seja, eles serviram, verso 7, serviram, final do verso 7. Eles serviram, e você pode colocar aqui ao lado, eles adoraram aos Baalins e Astarote, deuses da fertilidade e da prosperidade. Eles adoraram a eles, e aí diz o verso 7b: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. A resposta do Senhor, ela veio pontual. Primeira coisa, ela veio pontual. Por que pontual? Porque a resposta do Senhor, ela apontou diretamente qual foi a consequência do pecado deles. Ou seja, qual foi o pecado de Israel? Eles colocaram Deus para trás, eles viraram as costas para Deus e seguiram em direção aos deuses da fertilidade e da prosperidade. Eles estavam querendo isso. E passaram a adorar esses deuses. E aí Deus mostra que eles teriam uma consequência direta dessa escolha. Eles iriam sofrer uma consequência direta dessa escolha. E nós vamos ver qual foi essa consequência. A segunda coisa que a resposta de Deus trouxe a eles é que Deus trouxe uma ironia. Se nós vermos, o texto começa dizendo que eles não se lembravam do Senhor. Mas nós iremos ver que na resposta que Deus dá a eles, claro, a resposta que Deus dá como disciplina a eles, Deus vai fazer eles lembrar. É assim como Deus vai tratar Israel. Se eles se esqueceram de quem eu sou e quais são os meus feitos, eu vou fazê-los lembrar. Então a resposta de Deus, ela veio como uma consequência direta do pecado e também veio como uma ironia. A consequência do pecado, ela é revelada no modo como descreve a relação entre a idolatria e como eles estavam servindo ao rei. Porque o texto diz assim: serviram aos Baalins, e aí o verso 8, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Agora você pega os dois verbos que aparecem aqui, na verdade é a mesma palavra. Eles serviram aos deuses, a Baal e Astarote, e ao mesmo tempo, como consequência de servir a Baal e Astarote, eles passaram a servir ao rei Cusã-Risataim. É a mesma palavra que aparece aqui. Só que a ironia está de que a mesma palavra que aparece aqui, ela aparece com significados diferentes. Enquanto que eles passaram a servir aos deuses, ou seja, a adorar os outros deuses, a mesma palavra que poderia ser traduzida como adorar, mas aqui não caberia dizer que eles estavam adorando ao rei, a palavra era traduzida como estavam sendo servos, escravizados. Ou seja, qual foi a consequência de Israel? Da escolha de Israel em servir, adorar os falsos deuses. Qual foi a consequência disso? Deus pontualmente fez com que a consequência do pecado deles foi servir como escravos ao rei Cusã-Risataim. Então a consequência do pecado, ela veio de fato como uma servidão. Eles passaram a ser escravos do rei. Eles escolheram os falsos deuses, Deus então colocou eles para servir e ser escravos. E vendeu, porque essa expressão que diz, Deus entregou, vendeu nas mãos dos reis. Ou seja, eles serviram os falsos deuses, agora vão servir também. É a consequência. Eles vão servir também como escravos do rei. E aí nós precisamos atentar a quem eles estavam servindo. Diz aqui que é o rei chamado Cusã-Risataim. Não se sabe exatamente quem era esse rei. Na verdade, é difícil de saber porque não aparece muito esse nome. Esse nome não é muito conhecido. Mas o que se conhece desse nome, na verdade, pela sua própria, o que significa esse nome, dá a entender que não era o nome do rei. Esse não era o nome do rei.
Cusã-Risataim era um título, provavelmente era um título que estava sendo dado a esse rei, que nós não sabemos quem era exatamente, mas é um título que, mesmo que nós não saibamos quem era, o título já fala muito sobre ele. A expressão que quer dizer Cusã-Risataim quer dizer que este rei era duplamente perverso e cruel. Ou seja, nem precisava, o texto nem está revelando quem era exatamente esse rei, mas está dizendo quem era esse rei. A quem Israel estava sendo submetido? A um rei que era duplamente cruel. Provavelmente um dos piores reis que irá aparecer aqui no livro de Juízes. Essa não é a pior opressão que Israel vai passar. Tem outras, nós iremos ver. Tem outras opressões que Israel vai passar. E talvez opressões piores. Mas a pessoa do rei, aí a ligação, a quem eles passaram a servir, adoraram os deuses dele, agora você vai ser escravo dele. Esse rei, ele era conhecido como um rei que era duplamente cruel. Se os outros reis eram cruéis, esse rei era 2 vezes mais. Se os outros reis tinham uma mão pesada sobre aqueles a quem ele estava subordinando, esse rei, ele tinha 2 vezes mais o poder da crueldade. Duplamente perverso, duplamente cruel. E de onde era esse rei? Fala que esse rei é da Mesopotâmia, e um outro verso fala que ele é da Síria. Isso porque esse rei ele vinha do norte, uma região do norte. E se você conhecer um pouco da geografia, Judá, ele ficava no extremo sul. Esse rei que vinha da Mesopotâmia, ele vinha lá de cima. Ou seja, o rei que é duplamente cruel, ele não é só cruel, mas ele é um rei muito poderoso, porque ele saiu conquistando todos os povos do norte até chegar em direção ao sul de Israel. Ele chegou a Canaã conquistando todos os povos, inclusive muitos povos de Canaã. Ele não era de Canaã. Ele era de uma terra que era antes de Canaã, muito para o extremo norte. Ou seja, o modo como esse texto descreve quem era esse rei, mostra que Israel estava de fato debaixo de uma tamanha crueldade. Mas essas são as consequências do pecado. É isso que Deus está dizendo aqui. Quais são as consequências do pecado? O pecado, ele é cruel. Não importa aqui o modo como isso chegou a Israel. O que importa é que Deus está mostrando que quando nós decidimos nos esquecer dele, e seguir outros deuses, seguir outros caminhos, que vão satisfazer os nossos apetites, que vão satisfazer os nossos desejos, sejam desejos sexuais, desejos de riqueza, qualquer outra coisa. Se nós vamos seguir a esses deuses, Deus está dizendo, haverá consequências, e essas consequências serão dolorosas e cruéis. É quando você vê, por exemplo, Romanos capítulo 1. Qual é a consequência ali? Deus está mostrando em Romanos capítulo 1, por meio do apóstolo Paulo, que a escolha que os pecadores estão fazendo vai ter como consequência a crueldade do pecado. O próprio pecado vai tratar e, na verdade, destratar o ser humano. Vai tratar o ser humano como um animal. É isso que o pecado vai fazer. Enquanto que o homem criado à imagem de Deus deveria viver como um homem sobre a criação, sabe o que o pecado vai fazer? Vai fazer ele viver como os animais, tratá-lo com crueldade. É isso que o que Romanos capítulo 1 está dizendo com o apóstolo Paulo. Embora haja diferenças no modo como está aparecendo, porque Romanos capítulo 1 fala que Deus entregou, ou seja, Deus permitiu que o homem cada vez mais entrasse nessa crueldade do pecado, nessa perversão do pecado. E aqui, Juízes capítulo 3 está dizendo que Deus diretamente trouxe isso. Mas o ponto aqui é o mesmo. O pecado, ele vai cobrar as suas consequências, e ele vai cobrar caro.
A conta pode demorar para chegar, mas ela vai chegar. O pecado vai cobrar, não adianta. Não adianta o homem querer se esconder. O homem ele quer os prazeres do pecado, ele quer ter o prazer. Ele olha e diz, eu quero isso. Eu quero a riqueza. Eu quero ser como eles são. É assim que vem o impulso do nosso coração. Eu quero ser como aquelas pessoas são. Mas nós não paramos para pensar que ser como essas pessoas são, um dia vai nos cobrar caro. Nós não paramos para pensar nisso. As pesquisas mostram exatamente isso que o pecado faz. As pesquisas nos lembram que a crueldade do pecado ela vai chegar e bater à nossa porta se nós optarmos por ele. Por exemplo, quem são as pessoas que mais adquirem contaminação do vírus HIV? Quem são as pessoas? O que as pesquisas mostram é que há principalmente dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que mais adquirem a contaminação do vírus HIV são os homossexuais. São exatamente os homossexuais. E paralelo aos homossexuais, são aqueles que vivem uma vida sexual em perversidade, em devassidão. O que isso está mostrando? É que um dia o pecado ele vai trazer as suas consequências e ele não vai aliviar. O outro grupo são os usuários de droga. Ou seja, o que um usuário de droga faz? Ele faz exatamente o que os israelitas estavam fazendo. Ele olha o que aquilo pode oferecer, ele acha bom, é prazeroso, eu quero isso, e ele vai atrás disso. Mas depois, quais são as consequências? É só você ver um usuário de drogas, quando ele quer sair das drogas, ele não consegue. Porque, de fato, o pecado ele vai trazer as consequências que são cruéis. Então, primeira coisa, Deus ele trouxe uma resposta e foi pontual e foi com a consequência do próprio pecado. A segunda coisa, essa resposta que Deus trouxe também, ela veio com a ironia. Ou seja, o rei que é descrito aqui como Cusã-Risataim, ele vem da Mesopotâmia. O texto original hebraico fala de uma região chamada Aram-Naaraim. Essa região Aram-Naaraim, não se sabe exatamente onde ela ficava nessa época, mas o que se sabe é que essa região ela ficava na região norte, entre os grandes rios da Mesopotâmia. O que é que Deus fez ao trazer um homem, ao trazer um rei do extremo norte, na região dos grandes rios, para trazer, para oprimir Israel e massacrar com crueldade Israel? O que é que Deus fez com isso? Deus fez uma grande ironia. Porque se o texto começa dizendo que eles não se lembravam mais do Senhor, Cusã-Risataim, que veio da Mesopotâmia, ele veio para trazer uma ligeira lembrança de como tudo começou em Israel. Porque é só nós perguntarmos, como foi que começou Israel? De onde vem o início da nação de Israel? De onde vêm as promessas que foram dadas a uma grande nação que seria como a areia do mar e que você poderia contar com as estrelas dos céus? Essa grande nação, de onde vêm essas promessas? Essas promessas, elas vieram exatamente da Mesopotâmia do pai Abraão. Veja o que Josué diz no capítulo 24, verso 2 e 3. Assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Ou seja, esse rei que estava vindo da Mesopotâmia, ele veio, na verdade, trazido por Deus para lembrar Israel quem era Deus. Se eles estavam se esquecendo, Deus levantou alguém que poderia lembrá-los. De onde vem esse rei? Esse rei vem da terra do nosso pai Abraão. Ele vem de lá. Ele trouxe a memória de Israel como foi que Deus ele começou a sua história com o seu povo. E que Deus começou a história com Israel foi tirando Israel exatamente da idolatria. Deus tirou Abraão da idolatria,
trouxe Abraão para ser parte do seu povo, para construir o seu povo a partir dele, ou seja, para que houvesse uma relação entre o seu povo, da aliança, e Deus o Senhor. Essa crueldade que veio sobre Israel veio, na verdade, como uma ironia. É como se Deus estivesse dizendo a Israel: vocês não lembram? Vocês não lembram de onde vocês saíram? Vocês não lembram como eram os pais de vocês? Até fala aqui Tera, que é pai de Abraão e do outro irmão. Ou seja, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. Eu tirei eles de lá, mandei eles saírem de lá e trouxe a essa terra para me adorar e não adorar outros deuses. O que isso nos diz é que ao mesmo tempo que Deus permitiu que as consequências do pecado fizesse com que Israel sofresse, ou seja, Israel sofreu na mão de um rei que era duplamente cruel. Mas ao mesmo tempo, Deus fez com que Israel se lembrasse que não vale a pena servir a outros deuses. Vocês saíram disso. Eu tirei vocês disso. Exatamente como Deus faz com os pecadores hoje. Deus tira pecadores da idolatria, coloca num relacionamento com Ele, e os pecadores desejam voltar, eles querem, eles almejam voltar para aquilo de onde eles saíram. E Deus está dizendo: não faça isso. Não faça isso. Então a resposta de Deus veio com essa ironia. O que nós podemos resumir desse primeiro ponto é que Deus ele puniu o pecado de Israel com a crueldade, mas mesmo assim lembrando da sua fidelidade na aliança. Lembrando Israel que vale a pena servir a Deus e não a outros deuses. É isso que ele nos lembra também. Segundo lugar, é o poder de Deus. Nós vimos que Deus ele vai livrar Israel da crueldade. E como é que Deus vai livrar Israel da crueldade? Veja o que diz o verso 9. O verso 9 diz que Israel clamou ao Senhor. Diz aqui: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui é uma suspeita. Primeira coisa, uma suspeita. O que significa que Israel clamou? Será que Israel era sincero mesmo? Será que Israel ele estava clamando a Deus por causa da dor? Ou Israel estava clamando a Deus porque realmente estava arrependido? É difícil de você saber porque Israel faz isso várias vezes. Há vários momentos Israel, quando ele sente o peso do pecado, ele sente as consequências, ele clama. É difícil de saber isso. Mas há coisas que nos fazem entender aqui que possivelmente Israel estava querendo voltar a Deus. Estava querendo se lembrar novamente de Deus. E uma das suspeitas é que Israel ele não procurou outros deuses. Se Israel estava servindo a Baal e a Astarote, por que não foi servir a eles? Por que não foi pedir a eles? Por que não foi clamar a eles? Se valia a pena realmente servir a esses deuses, por que não foi até eles? Então, muito provavelmente, Israel estava olhando as consequências. Israel reconheceu, talvez até superficialmente, mas reconheceu que não valeria a pena servir a outros deuses. Então, volta-se para Deus e aí Deus entra em cena. E como é que Deus entra em cena? Deus rapidamente entra em cena com o seu poder. Veja que a narrativa era até uma das mais curtas que nós iremos ver aqui no livro de Juízes. No sentido de que como Deus responde a Israel. E por que essa narrativa tão breve? É porque essa narrativa está mostrando que Deus veio, ao ouvir o clamor de Israel, Deus deu uma resposta e uma solução rápidas. Ou seja, ele levantou um libertador chamado Otiniel, sobrinho de Caleb da tribo de Judá. Ele ungiu esse homem com o Espírito e esse homem saiu para a batalha com a força e o poder de Deus. Ou seja, Deus rapidamente, não demorou. É tão rápido aqui, você ler o versículo 8 e quando vai para o versículo 9, já rápido. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, ou seja, Otiniel, o primeiro juiz de Israel. De fato, os estudiosos falam muito sobre Otiniel. Eles falam muitas coisas boas sobre Otiniel. Otiniel representa um padrão para os juízes, porque se você comparar quem foi Otiniel, se você ler o capítulo 2, como nós vimos, Otiniel, veja o que Otiniel fez.
ele recebeu uma proposta de conquistar uma terra em Canaã, ele foi. E nessa proposta estava incluído um casamento, ele foi. E ao ter esse casamento, ele fez questão de viver na terra de Canaã como um israelita, não como um cananeu. É só você ver com quem Otiniel se casou. Ele se casou como uma israelita. Enquanto que os outros, a exemplo por exemplo, de Sansão, que se casou com uma filisteia, ou uma prostituta também, enquanto os outros, eles optaram pelos cananeus e pelas mulheres dos cananeus, Otiniel não. Otiniel, ele quis casar com uma israelita. Ele foi para a guerra, ele mostrou coragem, ele mostrou fé, ele mostrou valentia, e ele trouxe os despojos da guerra, como quem diz assim, agora eu quero ficar nessa terra, essa terra é nossa, essa terra é de Israel. Eu vou morar aqui, eu vou ter filhos israelitas, eu vou ter um casamento baseado na lei de Deus, eu vou conquistar essa terra. E é o primeiro juiz a quem Deus levanta para exatamente livrar Israel. Então, de fato, Otiniel, ele era um homem padrão, um homem de caráter, um homem de fé. E o livro mostra Otiniel de modo tão positivo que nem fala um defeito dele. Você vê os outros juízes, eles aparecem cada um com seus defeitos. Cada um dos juízes vai aparecer lá. Qual é o defeito desse juiz? Está aqui o defeito dele. Mas qual é o defeito de Otiniel? Não tem. E nós sabemos que ele era um homem pecador e que ele tinha defeitos, mas não aparece. Só que, por que Deus revela isso? Porque Deus levanta um homem que rapidamente conquista um rei que é duplamente cruel. Não é porque Deus queria mostrar que Otiniel era um homem muito poderoso. Não é que Deus queria mostrar que a nossa fé, a nossa coragem, ela pode conquistar coisas. Não é isso. O que Deus está mostrando aqui é que o padrão do livro de Juízes não é que homens se levantam contra os inimigos da igreja. É que quem se levanta contra os inimigos do seu povo é o próprio Deus. E que Ele é quem levanta homens e pelo seu poder, não pela habilidade, não pela coragem, não pela fé, mas pelo que o próprio texto está dizendo aqui. E veio sobre ele, verso 10, o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, ou seja, duplamente cruel, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Quem é o herói dessa história? Não é Otiniel. Quem é o herói dessa história é Deus, e o que se destaca nessa história não é a coragem, não é o desejo, não é a fé de Otiniel, mas é o poder de Deus que levanta homens e capacita-os para vencer um rei perverso. Deus levantou um libertador. Essa é o que deve ficar marcado aqui nessa passagem. Foi pelo poder de Deus que um homem venceu um rei duplamente cruel. O que Deus vai dizer a partir de Otiniel, a partir daqui para frente, é que diante de todos os juízes, que serão muito piores do que Otiniel, quem vai livrar Israel em todas as opressões é o poder de Deus. Rapidamente Deus deu vitória, rapidamente Deus ouviu o clamor dos israelitas, e assim Deus faz com os pecadores que nele confiam e nele buscam a salvação. Ele rapidamente se levanta para salvá-los. Deus, em seu poder, baseado na sua misericórdia, Ele é quem liberta pecadores do poder e da crueldade do pecado. Otiniel é só uma demonstração de como Deus faz isso. É só uma ilustração de como Deus opera em seu poder. Mas é uma demonstração, uma ilustração longe de ser perfeita. Não é completa. Como é que o texto termina? Como é que o versículo 11 diz sobre o Otiniel como sendo o juiz que foi levantado por Deus e que assim venceu o rei Cusã-Risataim? Como é que o texto termina? O texto termina dizendo: então a terra ficou em paz durante 40 anos.
Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. O texto não termina com paz. Não termina com paz. Apesar de todos os pontos positivos que poderiam ser destacados com respeito a Otiniel, e aí nós sabemos que Otiniel não é o foco dessa passagem, mas é o poder de Deus, ele é apenas um sinal e demonstração desse poder, o que o texto termina dizendo é que esse juiz, que aparentemente seria perfeito para Israel, ele morreu. Ele morreu. E se ele morreu, quer dizer que não há paz. Não houve paz completa. Não houve uma libertação completa. E nós sabemos com certeza disso porque no próximo texto vai vir novamente outro rei, outro povo que vai dominar Israel. Isso só confirma que não tem nada a ver com seguir a homens. Infelizmente, quando muitas pessoas olham para o livro de Juízes, até muitos pregadores, quando estão pregando no livro de Juízes, eles praticamente estão dizendo assim, seja como esse. Se o foco aqui fosse de fato Otiniel, e não é, Otiniel morreu, eu poderia dizer a vocês, sejam como Otiniel. Sejam homens corajosos, homens de fé, amem a aliança de Deus, desejem estar dentro dessa aliança, viver nessa aliança, mas o texto não nos permite terminar dizendo isso, porque Otiniel, como libertador, morreu. E se ele morreu, não há mais paz. O que Deus está dizendo é que, na verdade, Deus, ele pelo seu poder, assim como ele fez com Otiniel, com a demonstração de poder que ele fez com Otiniel, ele haveria de levantar um libertador, perfeito libertador, completo, que teria domínio sobre todos os inimigos da terra, que colocaria os seus pés sobre a sua cabeça, e que não só seria por um espaço de tempo como foi Otiniel. Otiniel, ele durante algum tempo, 40 anos, ele conseguiu dar paz a Israel, mas quando ele morreu, Israel não teve mais paz. Mas Deus, ele fala de um libertador, de que ele iria levantar, que tanto no passado, no presente e no porvir, esse libertador, ele será um poder, uma demonstração de poder perfeita e completa em todo tempo e em todo poder. É só você ler Efésios capítulo 1. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre como Deus, ele levantou o seu filho e por meio do seu filho ele venceu todos os inimigos da terra. Todos os inimigos que se levantam contra ele, todos os inimigos da igreja. Deus, ele operou o seu poder em seu filho como libertador perfeito. Paulo diz, ele ora a Deus para que ele dê conhecimento a respeito do Filho de Deus, a esperança do seu chamado, a riqueza da sua glória na herança, e completa dizendo no verso 9, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, não em Otiniel, em Cristo. E aí Paulo completa, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome. Todo nome. Pode vir qualquer rei. Pode ser qualquer tipo de rei. Ele pode ser duplamente perverso, pode ser 1000 vezes perverso. Ele pode subjugar, querer subjugar a igreja com o maior poder desse mundo. Mas Cristo, ele é o libertador que se levanta sobre qualquer tipo de rei, porque ele tem completo domínio. E aí diz, e o pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. É só você responder qual foi o juiz que poderia fazer isso ou que fez isso. Nenhum. Nenhum. Porque o mais preparado, moralmente falando, o mais preparado foi Otiniel, o primeiro juiz. Mas ele não conseguiu fazer isso. Pelo poder de Deus, ele subjugou o rei, os Ames, Ataíno, mas ele morreu. Outros vieram após ele. Outros inimigos se levantaram. Outros inimigos subjugaram Israel. Otiniel ficou lá, vencido pela morte. Mas não foi assim com Cristo.
Quando Deus exerceu o seu poder em Cristo, o Supremo Libertador, Ele mostrou de fato o que é o seu poder. Ele mostrou que o seu poder ele é eficaz, Ele é supremo, Ele é grande, que Ele vence a morte, Ele ressuscita os mortos, Ele domina todos os inimigos e está sobre todos eles. Não importa qual é o nome que você possa dar. E Ele deu à igreja. Ele deu à igreja. O que Deus está nos dizendo é que apesar de todas as aflições pelas quais nós possamos passar, até mesmo pela crueldade do pecado, porque nós não estamos imunes a isso. Nós não estamos livres de desejar o que o mundo oferece. Nós não estamos livres de querer ter aquilo que o mundo tem a oferecer, de sentir prazer com aquilo que está no mundo. Nós não estamos livres disso. Mas a mensagem que Deus está nos dando nessa noite é que Ele nos livra com o seu poder, com tamanho poder, que Ele não só nos faz vencer os nossos inimigos, mas que Ele nos faz vencer até mesmo o maior dos inimigos, que é o pecado e, consequentemente, a morte. Nós, em Cristo, temos sim paz. Otiniel não trouxe paz a Israel. Na verdade, ele trouxe paz por 40 anos, depois ele morreu. Cristo, ele nos traz a paz eterna, não por 40 anos, e ele nos dará a promessa, porque Paulo diz aqui em Efésios 1, que o mesmo poder que Deus exerceu em seu Filho, Ele exerce em nós. Deus em Cristo, Ele não só demonstra o poder, mas Ele faz que o seu poder esteja em nós. Então como é que nós vencemos a crueldade do pecado? Como é que nós vencemos as tentações do pecado que estão a todo momento querendo nos trazer, nos iludir, nos enganar? E aí só esperando o momento certo para colocar as suas garras sobre nós. Como é que Deus nos livra de tudo isso? A resposta está na pessoa do seu Filho, em quem Ele exerceu o supremo poder. Apesar de que toda a criação está sofrendo por conta do pecado, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, nós podemos também concluir com o apóstolo Paulo. O que diremos à vista dessas coisas? O que diremos à vista de tanto sofrimento por causa do pecado, da crueldade do pecado? O que nós podemos dizer disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se em Cristo Jesus Deus se levantou como o verdadeiro libertador, com todo o poder e domínio sobre os inimigos, quem será contra nós? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele nos lembra: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Nós podemos pensar nas piores coisas desse mundo. Podemos sentir o peso da crueldade, das piores coisas desse mundo. O que o pecado pode fazer com o nosso corpo, o que o pecado pode fazer contra a nossa alma. Mas Deus, Ele diz: quem irá condenar os eleitos de Deus? Quem? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que é que vai de fato nos trazer sofrimento e condenação? Se nós temos a Cristo, se nós temos o libertador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso poderoso Salvador, que não só nos livra das opressões que nós passamos por esse mundo, mas que por toda a eternidade irá nos livrar de qualquer tipo de crueldade, de opressão,
qualquer tipo de pecado por toda a eternidade. Pelo poder de Deus, nós podemos ter a certeza que no seu Filho Jesus Cristo nós nunca seremos atormentados, nunca seremos subjugados pela crueldade do pecado. Nunca. Porque nem a morte, nada nesse mundo vai nos fazer sentir o peso da condenação se nós temos a Cristo como nosso libertador. Se nós somos atormentados, se nós somos afligidos, se nós estamos de fato sofrendo nesse mundo, há uma coisa que nós podemos fazer: clamar. Clamar a Deus. E Deus virá para nos salvar pelo seu poder. Amém.